A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu programa Falando de Bíblia. E hoje vamos abordar algo muito importante. Eu já trouxe há mais ou menos um ano atrás, quase isso, mostrando isso dentro da Bíblia. Só que não tinha esse recurso de mostrar agora na tela para vocês os versículos bíblicos. Quando a gente fala no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, foi para decidir sobre a circuncisão. Os protestantes dizem que ficou decidido também outras coisas. A circuncisão ficou decidido que não era necessário circuncidar ninguém quando se converte ao cristianismo. Ou seja, que a igreja cristã, no cristianismo, não é doutrina cristã. Porque o batismo substitui a circuncisão, como nós vemos lá em Colossenses. Mas os protestantes fazem algo aqui horrendo. Algumas seitas, principalmente essas seitas judaizantes, faz algo horrendo aqui que eu quero refutar isso aí. E quando eu era protestante, eu também seguia ao pé da risca como protestante isso aqui, que é o que está no capítulo 15, versículo 28 e 29 de Atos. Põe na tela, diretor. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Espírito Santo e a nós, que a igreja, o Espírito Santo sempre está com a igreja, que o Espírito Santo é quem dirigiu esse concílio, todos os concílios da igreja. A nós não vos impor outro peso, além do seguinte, indispensável, 29. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos. Carne sacrificada aos ídolos. Do sangue do quê? Aos ídolos. Da carne sufocada a quem? Aos ídolos. Da impureza do quê? Essa impureza era o quê? Da prostituição religiosa, a prostituição sagrada, da deusa Astarte. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, o protestantismo, algumas seitas, e uma delas eu pertenci, fiquei aí um bom tempo, quando era protestante, na seita Assembleia de Zeus. E nessa seita não se alimenta de galinha que é matado puxando o pescoço. Aqui no Nordeste fazem muito isso. Matam puxando, chamam estrangular, né? Outras traduções da Bíblia chamam estrangular. No lugar de carne sufocada, de galinha sufocada, chamam de estrangular, né? Então esses protestantes, eles não comem a carne dessas coisas. Mas veja, carne sufocada aos ídolos. Eles matavam naquela época, oferecendo aos ídolos, sufocando. Eles tinham que morrer sufocando, faltando fôlego. E aí o que acontecia? Eles comiam as carnes em oferenda aos ídolos pagãos gregos. Entende? E o sangue que também era derramado para eles. Inclusive até o sangue humano era derramado para eles. Você pega a Sabedoria, capítulo 12, verso 5, verso 4, diz entranhas humanas, sangue, faziam festa, com isso comiam aos ídolos, oferecendo aos deuses, aos demônios. Então São Paulo e a igreja aqui não está impondo que nós não tenhamos que comer carne de uma galinha que foi estrangulada, ou que mataram sufocada. A questão é essa galinha, esse boi, esse animal foi sufocado ao ídolo, ao demônio. A questão é essa. Algumas traduções tem fornicação. Essa fornicação aqui era a prostituição. Era coisa que os pagãos está aqui alertando também no concílio, alertando o seguinte: a circuncisão pelo lado judeu não é necessário mais para ninguém. Mas também pelo lado dos pagãos, cuidado, vocês agora não podem mais se meter com essas coisas. Você não pode mais comer as carnes que são oferecidas aos ídolos. A carne sufocada aos ídolos, a prostituição sagrada a Deus Astarte, não é? O sangue que é derramado em libação aos ídolos. Vocês não podem mais participar desses ritos diabólicos. É isso que São Paulo está dizendo. Vocês agora pertencem ao altar do Senhor. Vocês pertencem agora à carne e o sangue de Cristo. Não é? Vou mostrar para vocês, vejam só.
O próprio, isso aqui, aos Coríntios, 1 Coríntios, vocês vão ver aí comigo. E vão pegar, o texto vai aparecer na 1 Coríntios, capítulo 10, olha só. É matando a cobra e mostrando o pau, não tem conversa. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, 2 versículos, vamos pegar aqui. O versículo, vamos pegar do versículo 19, 3 versículos aqui. 1 Coríntios 10, 19 a 21. Põe na tela, diretor. Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou ao próprio ídolo são alguma coisa? Verso 20. Não. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Volta para mim, diretor. Então veja, meus irmãos, é fácil distinguir a mão esquerda da direita. A proibição que São Paulo está fazendo ali não é para nós nos dias de hoje. Era para quem? E sim nos dias de hoje. Por exemplo, você ir nas encruzilhadas, ou você ir em cemitérios, pegar carne que lá oferecem rito de macumba, magia negra, ou ainda existe ritos, ainda existe sacrificar. De vez em quando estão sacrificando um humano aos demônios e comem a carne. Então você, quer dizer, qualquer coisa que estão sacrificando aos demônios, que ainda hoje oferecem, a tal de magia negra e outras coisas semelhantes, o que faziam os maias, não é? E outros povos estranhos, quer dizer, nós estamos proibidos de comer daquilo ali. Somos proibidos de participar desse banquete, porque nós participamos agora do banquete singular, o banquete que salva, da carne e do sangue de Jesus, o sacrifício da Santa Missa, e ponto. Mas eles, protestantes, acham que a galinha sufocada, eles não comem nem galinha sufocada e nem sangue. E nem sangue. Não. Um chouriço, um sarapatel, aqui chama sarapatel no Nordeste? Não. Come não, porque a Bíblia está proibindo. Peraí. Mas a Bíblia está proibindo o sangue oferecido aos ídolos. Isso era uma advertência que estava fazendo aos pagãos convertidos. Então é completamente diferente. Veja como protestante não entende de Bíblia. Meus irmãos, depois que eu me converti ao catolicismo, eu e a minha esposa, nós passamos muitos anos dentro do catolicismo. Nós levamos muitos anos dentro do catolicismo. Depois de 6 anos de católicos, foi que a ficha caiu fazendo estudo bíblico. Com vários padres, com outras pessoas, apologistas. Mas, ó, eu e a minha esposa, dentro da renovação carismática, nós pregávamos para os católicos. Eles não podiam comer sangue. A carne com sangue, sim, aqui no Nordeste, por exemplo, quando matam uma galinha sufocando, eles juntam o sangue dela no pescoço para depois comer. Depois que cozinha, tá cozida. Então, a gente repreendeu muitos deles e muitos ficaram assim. Será? Isso não era para os pagãos do tempo? Eles estavam certos, né? Mas nós tentando levar o protestantismo para dentro do catolicismo. É uma tristeza isso. Quando a pessoa se converte no protestantismo, ele tem um tempo para se converter e se adaptar e conhecer a doutrina católica, as regras doutrinárias, em todos os âmbitos, até em termos de comida, como esse que estamos falando de comida. Ou seja, aqui é o sangue oferecido a ídolos. Não quer dizer que eu não possa comer sangue que não é oferecido aos ídolos de algum animal. Aqui é a carne sufocada aos ídolos. Não quer dizer que eu não posso comer uma galinha que foi matada sufocada. É desse jeito que entendeu o protestantismo. Veja, como eles não entendem de Bíblia. São cegos à verdade. Cegos à verdade. Então Paulo está dizendo aqui que sacrificam não a ídolos, mas a demônios. Foi esse mesmo Paulo, no capítulo 15, versículos 29, 28 e 29, acabamos de ler de Atos dos Apóstolos. Não é isso? Só conferir para não passar errado. É isso mesmo. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 28 e versículo 29. Olha o versículo 20. Põe na tela, diretor. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor
e do cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor, ou seja, outra tradução diz do altar do Senhor e do altar dos demônios. Então, da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Volta para mim, diretor. Aqui está. Foi isso que foi pedido aos cristãos que vieram, que estavam vindo do paganismo. Para não se voltar mais àquelas práticas. Para não se dar mais aquelas práticas. Porque se você acredita no altar do Senhor, na carne e no sangue de Jesus, e agora você também continua crendo em outro altar, é idolatria. Eu trouxe isso aqui mostrando que o segundo altar é idolatria. E o segundo altar é o protestante, que foi criado por Lutero. Então esse segundo altar, ele é idolátrico. Ele é de demônios. Ele não é de Deus, porque só tem um altar. Se você pega os versículos, do versículo 14 ao versículo 17, desse 1 Coríntios 10, você vai ver Paulo falar do altar do Senhor. Não é? Ele vai dizer o seguinte, no versículo 16, e o cálice de bênção que benzemos, não é a comunhão do sangue do Senhor? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? Sim, aí. Então aí ele segue, fala primeiro do altar do Senhor, nos versículos de 14 a 17, depois dos versículos 18 a 21, vai falar no segundo altar, que é o altar de demônios, é o altar protestante. Hoje, para nós, é o altar protestante, o segundo altar. Para Paulo, para a igreja, doutrinalmente falando, o segundo altar é idolatria, e é de demônios, não é de Deus. Por isso, se você pega 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte, o Espírito Santo diz apressadamente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé, abandonar a fé católica, a fé verdadeira, esse altar verdadeiro, dando ouvido a pessoas embosteiras, a falsos profetas e doutrinas de demônios. Aí está. Aí está a prova que tanto esse segundo altar é de demônios, que a sua própria doutrina é diabólica. É matando a cobra e mostrando o pau. Então esse segundo altar é idolatria. O que é idolatria no Novo Testamento, irmão Fábio? O segundo altar. Que não é o altar da igreja fundada por Cristo, onde está a carne e o sangue de Jesus. Se eu frequento outro altar, se eu abandono este altar para ir a outro altar, eu estou apostatando, eu sou um idólatra. E eu estou servindo a quem? A demônios, porque ali é o quê? Uma doutrina de demônios. Algo fundado por homem, criado por homens. 24 de Mateus. Surgiram falsos cristos, farão milagres. Ah, mas tem acolá aquele cara, aquele sujeito do chapeuzão, gritando em riba daquele palco, tem tanto milagre, vou para lá. Não é? Como se troca de roupa hoje fazem, né? Abandonam a fé católica como se troca de roupa. Trocam de doutrina como se troca de roupa. E não sabem que estão servindo e cultuando ao próprio Lúcifer em pessoa. Mas veja, meus irmãos, voltando na questão de alimentos, o alimento do céu e o alimento deste mundo, o primeiro altar, o altar de Deus, é o alimento de vida eterna, que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vamos recitar no último dia, João 6,54. Está claro. Segundo altar, de demônios, será condenado. Mas essa questão de alimentos, o próprio Jesus Cristo já declarava todos os alimentos puros. Não é o que entra no homem que torna ele impuro, mas sim o que sai. Vamos lá para Marcos capítulo 7, veja só. O próprio Jesus Cristo, o Senhor de Nazaré, declarava com isso todos os alimentos puros. E os protestantes não creem em Bíblia. Vamos lá. Nós vamos colocar aí na tela, não é? Capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 19. Põe na tela, diretor. Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre, ou seja, o que entra no homem, que o homem come. No versículo 18, depois se você quiser pegar, você vai ver Jesus falando, né? Que sobre o alimento, tudo aquilo que o homem come. Vai o ventre, e dali segue a lei natural, ou seja, depois vai seguir a lei natural, depois vai para a força, né? Se acaba. Assim, olha só agora, assim Jesus, Jesus declarava puros todos os alimentos e acrescentava, verso 20, ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Volta para mim, diretor. Veja, Jesus está declarando aqui todos os alimentos puros. O programa falando de Bíblia hoje abordando muito interessante isso. É a pena que poucas visualizações tem, né? Poucas visualizações tem um vídeo de tanta importância como essa. Ensinamento doutrinário. Encontrei uma moça esses dias, veio me agradecer. Não conheço. Disse, irmão Fábio, eu sou inscrito no seu canal.
lhe sigo. Como você tira dúvida de nós católicos? Eu nunca vi uma coisa dessa. É extraordinário as dúvidas que você tira, que nós temos a respeito à fé. Mas outros, uma grande maioria em massa, não tem interesse por isso. Vídeos simples que ajudam pessoas a descobrir os valores cristãos. Descobrir a verdade. Olha, irmão Fábio, eu não sabia sobre isso. Que tantas heresias fazem, né? E agora que eu sei que Jesus está declarando, está na Bíblia, tudo puro. Todo alimento, tudo que entra no homem não mancha o homem, mas o que sai do homem é que torna ele impuro. Porque o que sai do homem é isso aí, ó. Põe na tela, diretor. Versículo 21 em diante. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, aí sim, aí, é o que sai, isso não é o que entra, é o que sai do coração do homem. Devassidões, roubos, assassinatos, versículo 22, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez, 23. Versículo 23. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Volta para mim, diretor. Pacata. Aqui está. Não é um alimento que entra no homem que torna ele impuro. Eu conheci também pessoas religiosas que comia galinha cozida, deixada em cemitério, encruzilhada. Não tinha nada. Nada. Porque era semelhante na crença dele, na sua cabeça, no seu coração, que ele não passa de nada, não vale de nada. Demônios são espíritos, não comem carne, não comem nada. Uma vez uma pessoa me disse, olha, toda sexta-feira eu ia com os amigos, sexta-feira que os macumbeiros iam para o cemitério, fazer despacho lá, deixavam uma galinha cozida, 1 litro de cachaça e R$50 para o demônio. E nós ia lá, era quem nós comia a galinha com a cachaça. Um colega meu falou para isso para mim há muitos anos atrás. E aí nós dividíamos, era 3, nós dividíamos os R$50. Esses caras nunca sentiram um dente doer, nem uma unha cravada. Porque isso é uma questão, diz Paulo, de consciência. Por exemplo, o que come carne, come porque sabe que não tem problema algum. O que não come, é aí a questão de monges, dos monges, das lideranças religiosas da igreja, uns que não comem carne, que são vegetarianos, outros que comem carne. O que come carne, não critique o que come. O que come, não critique o que não come. Na verdade, que todos os alimentos foram abençoados por Deus, diz Paulo. Comer de tudo que se vende no açougue, entendendo tudo isso. Não é o que entra de Jesus. Não é um alimento que condena o homem, mas o que sai dentro do homem, adultério, cobiça. Aqui está, ó. Cobiça, inveja, fraude, defamação, orgulho, insensatez, vícios. Isso é o que condena o homem. Que já se viu um alimento condenar alguém? Só na cabeça de hereges protestantes. Veja, meus irmãos, nós saímos do protestantismo, ainda nos convertemos à Igreja de Cristo e ainda ficamos 6 anos com esse negócio de não comer galinha sufocada. Os protestantes dizem, se comer galinha sufocada, e outros católicos dizem, se comer galinha sufocada, morre faltando fôlego. E quem é que morreu sem faltar o fôlego? Só aqueles que deu assim, morreu assim de uma vez. Desligou-se de uma vez. Já pensou? É couro pela axília. Meus irmãos, estou mostrando com Bíblia as claras. Isso aqui já é... Eu aproveito nos sábados para gravar o máximo de vídeo nos sábados, né? Para no decorrer da semana. Às vezes, quando eu trago assim, relembrando um vídeo antigo, é porque não tem vídeo. Os vídeos já se foram. Teve sábado que eu gravei, fiquei sem voz. 5 vídeos seguidos. Agora são exatamente 10 e 19. E já é o 3º vídeo que eu estou gravando. Então você vê um vídeo tudo com a camiseta só, que eu estou com um crucifixo. O primeiro vídeo foi sem nada. O segundo vídeo foi com uma medalha da Senhora. O 3º vídeo com o crucifixo, que é para marcar na hora de editar. Tá vendo, meus irmãos? Quando eu digo Protex não lê Bíblia, não duvide. Não lê. Não lê. Porque se lesse, entendia a verdade. Não é? Não lê. E quando lê é para adulterar. Protestante abre a Bíblia no Evangelho de Marcos, está lá, Êxodo 20.
Protestante abre a Bíblia na Carta dos Romanos, está lá, Êxodo 20. Protestante abre a Bíblia no Apocalipse, está lá, Salmo 115. Protestante abre a Bíblia em Gálatas, está lá, Maria teve outros filhos. Oh, não! É só o que tem dentro da Bíblia protestante. Porque chega nos meus vídeos, não tem argumento bíblico no comentário dos meus vídeos para refutar, aí vai colocar heresia. Vai colocar besteira. Falar a palavra de baixo calão como um herege disse esses dias. Ter essa barba aí e esse crucifixo do peito, aí me chamou até de cabeça de bagre, né? Será, meus irmãos? Bagre só tem aí pro lado do sul. Aqui no Nordeste não tem não. Aqui no Nordeste só tem aquele piaçuzinho desse tamanho, nós chamamos de piaba. Vai, herege, você que me chamou aí de bagre, manda um pra cá pra nós fazer um cozinhado, porque aqui no Nordeste. Aqui onde eu moro não tem não, meu irmão. Cabeça de bagre, essa foi. Cadeira. Não tem argumento pra me refutar com Bíblia, não tem. Aí sai me apelidando, mandando eu tirar minha bela barba, né? Ô, rapaz, deixa minha barba aqui, rapaz. O seu problema é comigo, é com a Bíblia, é com refutação, é com argumentos. O que tem a ver minha barba, cara? Hã? Será que a lavagem cerebral que fizeram em tu foi tão grande que... Ô, rapaz. Isso é protestante. Protestante já tem um nome. Protestante que protesta contra a verdade, contra o caminho da verdade. Essa aqui é a realidade. Meus queridos, não esqueça aquele like, compartilhe. Né? Deus possa abençoar você abundantemente em nome de Jesus da Imaculada Conceição. Salve Roma, salve Maria Imaculada, tá aí. Matando a cobra e mostrando ela morta. Deus abençoe a todos.